Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, e eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Pedir a galera para também comentar, né? Dê o seu comentário, a sua opinião é muito importante, também ajuda a gente a engajar. Deixa aí o seu comentário. E por último, e não menos importante, a gente sempre fala sobre isso aqui, a importância de vocês deixarem o seu hype. Deixa o hype nesse vídeo e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Só puxar o comentário para o lado e clicar na opção hypar. Então, dito tudo isso daí, a gente vai aqui para as informações do nosso tricolor e a gente inicia falando aqui, né, sobre uma dúvida que para muita gente não era dúvida, para mim, inclusive, até ontem não era dúvida, que era a possibilidade de Nonato ser o titular e o Hércules ser o reserva e vice-versa. Segundo informações trazidas pelo querido Vitor Lessa, há na cabeça do Zubeldia uma dúvida de quem é o titular. E eu aqui achava que não, né? Eu achei, pelo que eu tinha, isso não era informação, era uma concepção, e até comentei com a galera aqui no canal sobre isso. Quando o Hércules sai no primeiro jogo, logo após ele ter saído no intervalo não, durante a partida ali, sentindo a coxa, né? E aí a questão ali foi se ele tinha tido uma contusão grave. Ele fez o exame e não constatou com contusão, mas constatou uma pequena hematoma, né, muscular ali, o famoso sangue pesado. Para outra partida contra o Grêmio, e aí foi por opção da contusão, o técnico Luiz Zubeldia sacou o Hércules e começou com o Nonato, que fez uma boa partida contra o Grêmio e agradou muito o seu treinador, agradou muito o Luiz Zubeldia. Diante disso, na última partida do Fluminense contra o Bahia, o Zubeldia optou pelo Nonato, não porque o Hércules ainda sentia algo, não, o Hércules estava 100% recuperado, segundo o Lessa. Então a opção pelo Nonato foi uma opção porque ele achava que o Nonato tinha que ser realmente o titular. Então o que denota essa escolha da última partida para o Zubeldia? Sendo isso que eu estou falando aqui, que realmente ele está na dúvida entre Nonato e Hércules. E o que foi que o Lessa trouxe para a gente lá no vídeo dele, depois que quiser ir lá dar uma olhada, o vídeo de ontem, ele trouxe que há realmente uma dúvida entre Hércules e Nonato, que inclusive o técnico Luiz Zubeldia está com dúvida até essa presente data. Algo que eu não acredito muito, eu acho que ele já não tem mais dúvida, né? Está muito em cima para o técnico ter uma dúvida tão importante como essa. Eu acho que não há dúvida, eu acho que ele já sabe quem vai jogar, mas segundo o Lessa, há sim uma dúvida ali do técnico do Fluminense entre Hércules e Nonato. Assim, da minha parte, eu não consigo entender essa dúvida. Acho que o Nonato é um bom jogador útil ao Fluminense e tudo, mas o Hércules é muito mais jogador que o Nonato, né? Tem saída de bola, tem marcação, pega, transiciona muito rápido. Então, eu não, assim, óbvio que o treinador é o Zubeldia, ele é pago para isso, ele é pago para pensar nisso. Agora, eu não vejo possibilidade do Hércules ser banco para o Nonato ser titular. Não vejo essa possibilidade. O que está fazendo ter isso acontecer, eu não sei, sinceramente. A gente vai precisar entender com as dinâmicas do próprio jogo o que está rolando. Mas é essa a informação que a gente tem aí para trazer. Galera, dando sequência, vamos falar aqui do Nino, né? E tem matéria falando sobre o Nino. Na verdade, vamos falar sobre o Luiz Zubeldia. Por quê? Porque o Zubeldia esteve ontem na sala de troféus do Fluminense lá em Laranjeiras. A gente vai colocar aqui na tela para vocês a visita do técnico Luiz Zubeldia. Depois a gente vai falar sobre o Nino. Tá aí, ó. O técnico Luiz Zubeldia visitou Laranjeiras e, né, exaltou a história do clube, dizendo muito rica. Está aqui, ó, o técnico Luiz Zubeldia vendo a Taça Libertadores, analisando ali a Taça Libertadores da América, conquistada pelo Fluminense, tá vendo? E estava lá na sala de troféus. O técnico compareceu na nova sala de troféus do Clube Carioca de Laranjeiras. Nesse começo da semana, o argentino se mostrou surpreso com a estrutura local e também exaltou a história tricolor. A matéria traz aqui a fala dele: estou surpreso com a beleza daqui. Tanto o estádio como sede
as atividades esportivas, a infraestrutura, a arquitetura, realmente é tudo muito bonito. Depois vinha o museu, que é brilhante. A história do Fluminense é muito rica. A participação dos sócios, dos torcedores nas paredes é genial. Tudo muito bonito disso técnico ao site do Fluminense. Então, Zubeldia ficou aí encantado até com a arquitetura, citou a arquitetura do estádio de Laranjeiras. Agora sim, vamos falar de Nino, né? Uma coisa de cada vez aí. E a situação do Nino é o seguinte, galera. Tivemos atualizações aí sobre o jogador Nino, ex-jogador do Fluminense. Segundo o repórter Lucas Ribeiro, né, do jornal O Globo, o Fluminense está apalavrado com o Nino, tá? E já tem um acordo com o zagueiro para a próxima temporada. Né? O Fluminense aguarda aí as finais da Copa do Brasil para começar a conversa com o Zenit, mas houve uma reunião do Nino com a diretoria do Fluminense no dia de ontem, né? E nessa reunião ficou aí definido, né, entre os pares aí, o interesse do Nino de voltar ao Fluminense e a vontade do Nino de na verdade, a vontade do Nino de estar no Fluminense, a vontade do Fluminense de estar com o Nino, né? E um dos motivos para isso é uma questão familiar que o Nino teve. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso é uma questão familiar. E o Nino quer voltar para o Brasil por conta dessa situação, tá? Então, por esse motivo, ele está voltando ao Brasil e quer vir para o Fluminense. E ontem já houve esse acordo, segundo o jornalista do jornal O Globo, o Lucas Ribeiro. Então, muito possivelmente, o Fluminense vai apresentar a proposta para o Zenit e agora é aguardar o que o Zenit vai dizer, né? O que o Fluminense vai ofertar ao Zenit, o que o Zenit vai dizer, como vai ser essa troca entre Fluminense e Zenit, para a gente poder ter uma ideia, tá bom, galera? E, galera, dando sequência aqui, a gente vai falar rapidamente aqui sobre Neymar, cara, é isso mesmo. Muitos burburinhos de que Neymar está negociando com o Fluminense para ser o novo contratado no ano que vem e que a Puma, que é a patrocinadora do jogador, pagaria o salário, porque a Puma vai ser a patrocinadora do Fluminense também. Enfim, algo até que faz sentido e tudo mais. Mas assim, a gente vem apurando também sobre essa informação. Eu tive contato ontem com uma pessoa que tem muita importância, muita relevância para as coisas que me diz, né? Já acertamos muita coisa aqui por conta dessa pessoa. Essa pessoa disse para mim o seguinte: Quintela, não há nada nesse momento que há um interesse do Fluminense. O próprio Mário expôs isso publicamente, e é verdade, o Mário falou sobre isso no podcast, que gostaria muito de contar com o Neymar, mas não há negociação entre Neymar e Fluminense no presente momento. Então, para quem está ouvindo coisas tipo, olha, a Puma, não sei o quê, é patrocinadora do Neymar, patrocinadora... Gente, pode até ser, mas o que importa é o que vai acontecer na negociação, se vai ter negociação ou não. E nesse momento não há negociação. Tudo isso que está sendo dito aí, nem teve sondagem nesse momento, nada. Tudo que está sendo dito nesse momento, que fuja disso, obviamente que para isso vocês têm que acreditar também na minha palavra e nas minhas fontes, né? É que não houve, na verdade não houve mais contato desde aquele contato do Mundial de Clubes. Se a Puma vai ofertar isso ao Fluminense e o Neymar estaria disposto a vir para o Fluminense, é outra discussão. Eu acho que para o jogador Neymar é meio complicado ele não renovar com o Santos e vir para o Fluminense. Eu acho que é uma coisa que para o jogador poderia, em relação ao que ele tem com o Santos, poderia ser algo que não poderia dar uma manchada ali, minha opinião. Né? Mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Né? Acho que nem é momento para isso, né? Uma possível contratação do Neymar mexeria negativamente com a vibe do Fluminense nesse momento, que é um momento de lutar pela conquista da Copa do Brasil. Mas o Thiago Leifert falou sobre isso, falou sobre a possibilidade do Neymar no Fluminense. Vamos ouvir o que o Leifert disse sobre isso. Coloca o Leifert na tela aí, produção. Vamos ouvir o Thiago Leifert. Vamos lá. Se fosse melhor para a saúde do Neymar, pensando na missão Copa, jogar num time que não dependa tanto dele. Não sei. Gente, e vocês falam, propostas vão chegar, caiam na real, vai chegar, vão chegar. Ele é caro, mas ele tem 6 meses, ele já está rico, ele pode pedir menos, ele pode ajustar o salário, ele pode fazer um contrato de produtividade, um monte de coisa pode acontecer. Tem várias formas de você ser criativo no contrato. Então não se apega a esses influenciadores do mal aí, essas opiniões que o Neymar acabou, esquece isso aí. É o Neymar. Propostas vão chegar.
só que e para a saúde dele, talvez seja melhor jogar num clube que não dependa tanto dele e que tenha um excelente departamento de fisiologia e de fisioterapia e de nutrição e pensando Fluminense. Então, até perguntaram pro Ganso ontem na zona mista. Fluminense é uma opção muito boa. O Mário quase levou o Neymar por um mês para o Mundial. Teve essa conversa confirmada por todos os envolvidos. Enfim, pode acontecer, né? Não sei. Também nem tenho opinião formada agora como torcedor. Tá aí, galera. O Vitor Canedo também, conversando com ele ali. É uma grande possibilidade aí do Neymar jogar no Fluminense? Talvez. Mas pelo menos aí o Leifert falou, e eu até concordo com o Leifert, tá? Para o Neymar, pensando na carreira dele, pode ser uma boa oportunidade jogar no Fluminense, tendo em vista que o Fluminense é um time melhor organizado, e ele falou uma coisa muito importante, né? Vocês pensam que não é importante a boa imagem que passa um departamento de fisiologia organizado, bom departamento médico? Cara, o jogador analisa isso tudo, gente. Isso tudo é importante para o atleta, para o staff do atleta. Então, isso que ele falou ali sobre o filé, isso é fato, público e notório, entendeu? Então, achei muito interessante a fala do Thiago Leifert. E vamos ver. Mas, assim, não há nada nesse momento, não há sondagem, não há conversas, não há nada nesse momento sobre Neymar no Fluminense, ok? Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!